Saito era um ladrão de fechaduras quebrado que fazia bicos para Karens insuportáveis que não pagavam bem. Até seu chefe o demitiu quando ele pediu um aumento, fazendo Saito se perguntar se era isso que restava em sua vida injusta. Ao voltar para casa, Truck-kun apareceu e o jogou em uma realidade alternativa com magia, magos e guerreiros. Logo, Saito descobriu que seu novo mundo envolvia explorar masmorras, matar monstros e encontrar baús de tesouro. Então, decidiu usar suas habilidades de faz-tudo e se juntar a um grupo aventureiro para caçar masmorras. Seu grupo incluía uma guerreira tímida chamada Raelza, uma fada curandeira gananciosa chamada Lafa e um velho com demência chamado Morlock. Na primeira missão, Saito usa seu conhecimento como ladrão de fechaduras para abrir uma porta de masmorra, desbloqueando um baú de tesouro atrás dela. Enquanto todos ficam surpresos com sua habilidade, ele usa suas mãos habilidosas e abre o baú facilmente. Justo quando o grupo está prestes a aplaudi-lo, um monstro furioso surge do baú, fazendo Saito perceber que era um mimetizador o tempo todo. Riles rapidamente saca sua espada e destrói o monstro, salvando a pobre donzela em apuros. Enquanto agradece, Saito nota que o capacete dela está solto e se oferece para consertá-lo. Ela o tira, corando, mal conseguindo esconder sua paixão evidente por ele enquanto Saito faz o conserto. Rielza fica chocada ao ver que ele pode fazer várias coisas além de abrir fechaduras. Então Saito explica que em sua vida anterior, ele era tão pobre que coletava lixo e até encontrava cães perdidos para sobreviver, o que o treinou para ser o faz-tudo que é hoje. Ao saber disso, Hayalsa chama sua habilidade de incrível, fazendo Saito corar, já que ninguém em seu antigo mundo o elogiou assim. Mais tarde, naquele dia, tentando conhecer melhor seus novos amigos, Saito pergunta a Lafa por que Morlock age como um idiota. Apesar de ser um mago de alto nível 80, Hausa explica que é porque ele tem demência, tão grave que uma vez esqueceu que estava vivo e se juntou a um grupo de mortos-vivos para atacá-los. No entanto, mesmo que às vezes ele não lembre que estão no mesmo grupo, eles ainda o deixam acompanhar porque ele é incrivelmente forte. Mais tarde, Morlock de repente machuca as costas, então pede a Lafa para ajudá-lo com magia de cura. No entanto, quando o tratamento termina, a rainha capitalista pede seu pagamento de 1 moeda de ouro. Saito nota que ela está tendo dificuldade em carregar todo o dinheiro que extorquiu, então se oferece para fazer uma mochila de couro de graça em troca de tratamentos gratuitos para Morlock. Enquanto rapidamente pega sua caixa de ferramentas e começa a trabalhar, Lafa observa maravilhada, pois é a primeira vez que vê algo assim. Enquanto isso, Saito leva em conta as asas dela e projeta a bolsa de forma que não atrapalhe seu voo. Assim, Lafa não consegue deixar de se sentir grata quando finalmente a usa. No dia seguinte, enquanto o grupo ataca a masmorra novamente, Morlock esquece sua invocação na frente de um enorme Goblin. Então Rael se intervém para salvar Saito de se tornar carne moída. Mais tarde, ela dá uma bronca no velho sobre como ele já deveria se aposentar. Enquanto isso, Saito percebe o quanto é um fardo para sua equipe. Para resolver isso, pede a Morlock que o ensine magia, apenas para descobrir que é impossível, pois ele não tem mana. Assim, na próxima missão, o grupo volta ao ponto de partida porque Morlock esquece seus feitiços novamente. No entanto, Saito intervém, pois veio preparado desta vez e recita os feitiços para Morlock, que destrói os monstros com sua ajuda. Quando seus companheiros de equipe impressionados perguntam como ele sabia os feitiços, Saito revela que passou a noite em claro, aprendendo todas as invocações existentes. Mais tarde, enquanto tenta abrir outro baú de tesouro, Saito cai em uma vala. Isso leva a uma caverna cheia de cristais brilhantes, onde a magia não funciona. Assim, enquanto Saito está deitado em um lago com a perna quebrada, ele se preocupa que agora, com sua existência já inútil, não consegue nem suportar seu próprio peso, e ninguém virá salvá-lo. Isso lembra de sua vida anterior, onde todos os dias se sentia descartável e sem importância. Então ele começa a chorar, esperando que essa vida termine exatamente da mesma forma, sem ninguém se importar com ele até seu último dia. Justo então, ele ouve a voz de Raelsa e percebe que seus companheiros vieram ao seu resgate. Ao olhá-lo surpreso, Raelsa explica que, não importa o que aconteça, eles sempre virão salvá-lo, pois sua existência é insubstituível para todos. Alguns dias depois, um monstro semelhante a uma enguia ataca o grupo do lado de fora da masmorra, e Raelsa tem uma crise nervosa porque não consegue lidar com coisas longas e escorregadias. Então Morlock eletrocuta o monstro, e Saito o derruba com sua nova espada, surpreendendo as garotas. Ele depois salva um pouco de carne de monstro, apesar de quase fazer Raelsa vomitar, e após pegar alguns espetos improvisados na loja de penhores, prepara a carne no espeto, que ele assa e atira. Depois de temperá-la com sal e ervas, ele apresenta ao grupo, e todos adoram, exceto Halsa, que ainda não está psicótica o suficiente para comer. Lafa pergunta por que ela não come algo que seu amado Saito preparou com tanto carinho, o que é suficiente para convencê-la a comer a carne, apenas para perceber que tem gosto de amor à primeira vista. Depois disso, ela devora toda a porção, enquanto Morlock dá uma bronca em Saito sobre como ele deveria abrir seu próprio restaurante.
Mais tarde, no calabouço, Morlock machuca as costas e pede para Lafa consertar, mas a rainha capitalista diz que só fará isso se ele pagar. Porém, Morlock está sem grana, pois gastou tudo com velhinhas. Então Saito se oferece para pagar e Lafa aceita, após fazer um pequeno escândalo. Naquela noite, Saito fofoca com Ryauzo, reclamando de quão gananciosa Lafa é, e Ryauzo leva para a floresta e explica a situação. Acontece que Lafa é uma fada da lua cujos ancestrais foram amaldiçoados pela deusa, então a cada noite precisam oferecer dinheiro à deusa gananciosa, ou seu tamanho começa a encolher. Isso faz Saito se sentir muito mal, pois estava falando mal dela. Então, ele sugere a Rausa que poderia dar a parte dele do dinheiro que ganham caçando no calabouço. Rausa diz que Lafa nunca aceitaria, pois é extremamente orgulhosa, o que faz Saito se sentir ainda pior. No dia seguinte, no calabouço, Saito pede a Lafa para lançar uma magia de bênção nele antes de abrir outro baú. Ela faz isso alegremente em troca de uma moeda de ouro. Porém, ao abrir a caixa, ele descobre que está vazia. Assim que ele diz a Lafa que não é culpa dela, tanto ele quanto Raelsa são sugados para dentro do baú do tesouro e acabam sendo teleportados para outro lugar. Raelsa percebe que estão no andar mais baixo do calabouço e lamenta que nem Lafa nem Morlock foram teleportados com eles. Caso contrário, poderiam usar magia para determinar sua localização. De repente, ela cora e garante a Saito que não se importa de estar sozinha ali com ele, mas ele interpreta errado e promete que não vai atrasá-la. Depois de xingá-lo por ser tão burro, ela lidera o caminho, apenas para um enorme golem metálico bloquear a passagem. Percebendo que não pode derrotar esse Terminator sozinha, ela diz a Saito para correr por sua vida caso ela seja derrotada. Nesse momento, ela ataca o monstro e nota os pontos onde ele não está coberto pelo escudo de ferro, então começa a atacá-lo ali. Quando o golem cai de joelhos, House aproveita a chance para atingir seu braço. No entanto, é em vão, e ela é empurrada para longe como uma fraca. Com isso, ela dramaticamente diz a Saito para fugir enquanto volta para o golem, atacando-o inutilmente com sua espada. Então, ela nota um pequeno Saito subindo no monstro e percebe que é ele. Desesperada, diz para ele se abaixar, mas ele cobre o monstro com a gosma de solvente de metal que guardou, o que finalmente o enfraquece. Ryals aproveita essa chance para atingi-lo no meio, mas o golem esmaga Saito com seu braço funcional, deixando-o quase morto. Ryalsa corre rapidamente para o lado dele e implora para que ele volte à vida como uma viúva desesperada. Mas quando ele não responde, ela se xinga por ser completamente inútil e não saber nenhuma magia. Nesse momento, ela tira um frasco cheio de éter mágico chamado Gotas da Vida, que Morlock uma vez lhe deu para curar a cicatriz no rosto. Percebendo que isso pode pelo menos preservar Saito até a ajuda chegar, ela bebe o líquido e depois derrama na boca de Saito, pensando em como está agindo como uma apaixonada. Mais tarde, Saito acorda e vê Lafane e Morlock, assumindo que foram eles que o salvaram. No entanto, Lafane revela que foi Raelsa quem o salvou usando um método de transferência de medicina boca a boca, o que faz Raelsa corar. Depois, o grupo vai para outra parte do calabouço, onde Saito encontra um baú de tesouro com uma armadilha e usa seus cortadores de fio para desativá-la com cuidado. Porém, mesmo agindo como sabe tudo, ele aciona a armadilha e libera uma gosma culta sobre Raulza, cuja armadura derrete. À medida que as placas de ferro caem no chão, seus seios moles saem do traje apertado e Saito não consegue evitar de babar, deixando Ryalsa envergonhada. Ao mesmo tempo, uma elfa linda chamada Frenlow, que não consegue usar magia, usa suas garras de Wolverine de terceira categoria para derrotar um monte de ogros feios e se machuca no processo. Assim que a luta termina, sua parceira, Ninya, corre para seu lado, repreendendo-a por se colocar em perigo, e usa magia de cura para tratar os ferimentos em seu rosto. Mais tarde, enquanto Fran luta contra outro grupo de monstros, Ninya usa sua magia sagrada para apoiá-la, enquanto babava pelos ferimentos que Fram Liu recebe. Quando a luta chega ao fim, a Freak sadista lambe os ferimentos no braço de Fram Liu, fazendo a elfa do arco-íris corar, enquanto Ninya se lembra de que toda vez que cura seus ferimentos, Fram Liu se torna dela. Ela mente dizendo que ao lamber os ferimentos, sua magia de cura se torna mais forte, enquanto Frenlow continua a corar. De repente, Ninya diz a ela para levantar os braços para que possam continuar a desenvolver a trama, enquanto um orc esquisito os observa de longe, aproveitando um verdadeiro hub de golem. No dia seguinte, no Palácio Real, o rei e seu braço direito se preocupam com a falta de novos heróis para lutar contra o Senhor Demônio. Então, o rei decide sair para enfrentá-lo. Assim que ele sai, um monte de soldados desempregados invade a sala do trono do rei e exige que o ministro se afaste para que possam roubar o tesouro e o trono. No entanto, quando o rei volta de sua caça ao demônio, encontra os soldados todos transformados em estátuas de pedra. Ele pergunta ao ministro se Medusa o visitou, mas o ministro finge ignorância, escondendo o fato de que foi ele quem usou magia para derrotar os rebeldes. Ele pergunta ao rei quão forte era o Senhor Demônio, que responde que era bem fraco, enquanto joga xadrez com uma cabeça decapitada, que pertence ao próprio Satanás.
Depois, ele contrata a cabeça do Senhor Demônio para se fantasiar de um Sigma bonito, que se torna o novo líder do seu exército. Alguns dias depois, uma garota está ocupada, fazendo casamentos em um escritório secreto para um velho feio que quer se casar com uma fofinha de anime. Ela dá uma dura nele e lembra que ele é um loser patético, um aventureiro de baixo nível e um velho. Enquanto Saito observa essa cena pela janela com Lafa, ele se preocupa com seu futuro sombrio como um aventureiro de baixo nível que está se aproximando da meia-idade. Lafa explica que está cada vez mais difícil para os homens encontrarem mulheres que queiram se casar, pois as mulheres também estão se tornando aventureiras. Por causa disso, o loot que eles conseguem nas caçadas está diminuindo, reduzindo a renda dos homens. Nesse momento, os dois ficam chocados ao ver Morlock dentro do escritório de casamentos com um buquê de flores, pedindo ao consultor para fazer dele seu sugar daddy. Porém, antes que a polícia seja chamada, Ryauza o arrasta para longe. Mais tarde, enquanto vão para a masmorra, o grupo encontra um campo elétrico que eletrocuta quem está usando a armadura. Morlock diz a Ryauza para tirar a armadura e atravessar a eletricidade, oferecendo-se para usar magia e carregar a armadura atrás dela sem deixá-la tocar o chão. Nesse momento, Sidenote libera seu lado estiloso e tira sua jaqueta, oferecendo-a para Ryauza. Enquanto isso, a garota fica louca com seus lábios inexistentes. Ela acaba aceitando a oferta e exibe seu novo visual de namorado, que Lafa observa com admiração. No entanto, Morlock fica tão impressionado com o corpo que caminha direto para a corrente elétrica, fritando suas últimas células cerebrais. Enquanto avançam mais na masmorra, uma garota monstro atraente com grandes seios lança um feitiço do amor em Saito, e caminha direto para os braços do demônio. Justo antes que Lafa peça a Morlock para quebrar o feitiço, uma Raelsa ciumenta corre em alta velocidade e causa uma grande confusão, fazendo o demônio fugir. Raelsa rapidamente se vira para Saito e pergunta se ele está bem, mas o feitiço se transfere para ela e ele se apaixona por ela. Enquanto continua andando em direção a ela e a empurra contra a parede, prestes a beijá-la, Ryauza grita para ele parar. Lafa aproveita isso como sinal para desfazer o feitiço, trazendo-o de volta ao normal. Enquanto isso, Morlock deixa seu lado degenerado aflorar e tenta conquistar o demônio, mas o grupo simplesmente se afasta, pois sabem que ele está fazendo isso por vontade própria, já que o feitiço é fraco demais para afetá-lo. Ao mesmo tempo, um avô inspirado em Mestre Roshi caminha por um deserto com um bastão maior que sua cabeça e o usa para matar instantaneamente um grande demônio. Ao mesmo tempo, um ninja Wanabe usa magia de sombra para eliminar um cara aleatório que passeia pelo mesmo deserto antes de pular para seu próximo alvo. O novo alvo é uma bruxa que, em vez de ser pega em sua sombra, puxa-o para dela e o envia para o reino dos demônios. No entanto, o Wanabe volta mais tarde com seus novos amigos demônios, que anulam a magia de teletransporte da bruxa. O ninja aproveita essa chance para pegá-la em sua sombra, mas em vez de se vingar, ele a beija, chocando os demônios que percebem que precisarão lavar os olhos com ácido depois. Enquanto isso, o rei e seu júri escolhem os heróis deste ano com base no risco máximo e acabam escolhendo Canis, que é apenas um espadachim esforçado. Enquanto as garotas se derretem por ele, depois que ele puxa a espada sagrada com uma ajuda celestial, o júri decide seu próximo herói, Heishi, que é abaixo da média em todos os aspectos, exceto em fofura. O último membro do grupo de heróis acaba sendo um monstro feio e gordo, que ganha a vaga por nepotismo. Mais tarde, o novo grupo de heróis se torna uma sensação nacional quando o desenvolvimento da trama de Kain e Heiichi é transmitido ao vivo. Alguns dias depois, Saito encontra um livro trancado em sua mesa e o destranca, encontrando um cogumelo suspeito dentro. Justo quando se pergunta por que Morlock, de todas as pessoas, está guardando isso, o velho explica que esse cogumelo é uma iguaria rara e rapidamente começa a chupá-lo. Nesse momento, Ryauza entra na sala e diz a Morlock para deixá-la chupar também. Enquanto Saito se pergunta que gostos estranhos esses malucos têm. Alguns dias depois, o cortador de fios de Saito quebra enquanto ele tenta cortar um bigode de dragão, e ele tem uma crise depressiva por causa disso. Morlock sugere visitar um anão chamado Dongbang, conhecido por consertar essas coisas, então o grupo vai até seu esconderijo na masmorra. Embora Dongbang fique chocado por eles terem quebrado sua porta trancada, ele conserta feliz o cortador de fios de Saito e depois cozinha uma refeição 5 estrelas para o grupo. Assim que o banquete termina, Saito pede a uma Ryuza bêbada para ensiná-lo a lutar com espada, pois quer ser útil para a equipe. No entanto, ela desmaia antes de responder. Saito, por outro lado, recebe sua resposta quando fica doente nos dias seguintes, e o grupo mal sobrevive sozinho na masmorra. Quando ele se recupera, o grupo vai a um bar onde Saito usa 100% do seu cérebro e se pergunta como o Golem de Ferro estava se movendo apesar de não ter um sistema vivo. Funcional. Ryauza sugere que eles voltem ao 10º andar e descubram por si mesmos. Quando o dia chega, o grupo explora todo o 10º andar e não encontra nada. Justo quando Saito tem outro episódio de depressão, ele ouve uma máquina zumbindo e a segue pelos cantos, apenas para encontrar um robô aspirador do seu mundo original.
Antes que ele consiga entender, o robô desaparece atrás de uma parede. Enquanto Saito observa incrédulo, Morlock chega e percebe que a parede é apenas uma camuflagem mágica. Ele desfaz o feitiço depois que Saito o ajuda a lembrar das suas invocações. Assim que a magia desaparece, a parede abre um novo caminho, tornando o grupo celebridades locais por causar uma expansão no calabouço pela primeira vez em 100 anos. A partir daquele dia, o calabouço se torna uma atração que todos os aventureiros do mundo visitam para explorar o novo labirinto que agora leva o nome de Saito. Enquanto isso, Saito se preocupa com o robô aspirador, se perguntando como ele foi parar ali. Enquanto Raiza se preocupa com a saúde mental dele, Kaines aparece de forma chamativa para agradecer Saito por encontrar o novo labirinto, mas é completamente ignorado, já que o público geral o detesta. Enquanto Morlock explica a existência e o papel desse chamado herói para Saito, Hate se junta a Kaines e eles se apresentam como salvadores deste mundo, enquanto Monpui pede desculpas por suas tendências narcisistas. Ao estender a mão para Saito em um pedido de trégua, Frondlille aparece por trás dele e revela que Monpui tem envenenado pessoas com um ataque surpresa. Assim que Monpui é descoberto, ele sai correndo enquanto Raelsa observa as garras chamativas de Wolverine de Frenlo com admiração. Nesse momento, o Ministro Real e o alter ego Gigachan do Senhor Demônio saem do calabouço com a cabeça de um dragão prateado, o que quadruplica sua aura. Enquanto isso, todos percebem que esses dois são os verdadeiros chefes ali e têm o grupo mais forte. Mais tarde, enquanto Saito e seu grupo entram no calabouço, o Ministro e o Senhor Demônio assam carne de dragão casualmente na floresta. Eles discutem sobre a magia de manipulação do tempo, que precisam obter dentro do calabouço antes que qualquer um o faça. Nesse momento, o Ministro é esfaqueado por trás e o autor do crime é o Wanabe Shikamaru de antes, chamado Kisurugi. Ver seu melhor amigo morto no chão provoca tanto o Senhor Demônio que sua feiura interior vem à tona. No entanto, o ninja transforma seu rosto em um quebra-cabeça antes de terminar sua frase e vence a batalha. Nesse momento, sua ajudante fada, Priyama Se, aparece e o enfeita, mas ele a ordena a queime o ministro e o Senhor Demônio morto em vez disso. No entanto, os dois conseguem sobreviver. Enquanto isso, Saito e Kou lutam contra uma tartaruga monstro fedida, cujo hálito nojento faz Morlock adormecer. Com ele fora de combate, Rylius tenta enfrentar o monstro sozinho, mas não consegue fazer nenhum arranhão. Nesse momento, uma fofa chamada Lilisa, que é caçadora de bestas, entra em cena com seu machado e manda a tartaruga de volta ao mundo dos monstros. Assim que ela se apresenta ao grupo, seu ajudante inútil, Givre, corre até ela e Lilisa diz que o baú do tesouro será dela, já que foi ela quem derrotou o monstro. Ninguém se opõe a isso. No entanto, quando Givre tenta abrir o baú, ele não consegue. Saito intervém com suas mãos habilidosas e, após alguns minutos, consegue abrir o tesouro. Enquanto isso, Lilisa o observa de perto e percebe que ele é exatamente o tipo de Givre que não consegue evitar ficar vermelho. Nesse momento, Saito pega alguns cristais do baú e os entrega a Givre por ter derrotado o monstro. Enquanto o pobre cara imagina isso como um pedido de casamento e mentalmente troca votos com Saito. Enquanto Lilisa revela a Saito que Givre adoraria receber investidas dele, Lafa diz a Rielza que agora ela tem uma nova rival. Mais tarde naquele dia, Saito se separa de seu grupo e esbarra em Monpui, que é tão obnoxioso como sempre, zombando de Saito por ser um fraco que foi escolhido por seus companheiros por pena. Quando Saito não se importa com ele, Monpui aumenta sua obviedade e cria uma barreira ao seu redor para se proteger dos monstros, dizendo a Saito que não pode protegê-lo ao mesmo tempo. Nesse momento, Saito puxa um monte de garrafas metálicas cheias de água benta e derrama um pouco ao seu redor, criando uma barreira semelhante. Isso irrita Monpui, que tenta alimentar seu complexo de Deus puxando suas batatas secas e comendo, justo quando Saito menciona que está com fome. No entanto, ele perde essa competição novamente quando Saito tira uma refeição completa de 3 estrelas que ele preservou usando a magia de Morlock. Enquanto Monpui começa a salivar e se arrepende de suas escolhas de vida, o grupo de Saito finalmente o encontra, e todos têm uma emocionante reunião. Isso deixa Monpui com ciúmes, mas bem naquele momento, Kaines corre em direção a ele e o repreende por ter saído sozinho, fazendo o solitário chorar. Um pouco depois, enquanto Raelza está no meio de uma luta contra um feio escorpião gigante, Franlil salta e dá um soco no monstro, encerrando sua carreira. Ela então diz a Raelza que vai ficar com o tesouro já que derrotou o monstro, mas Raelza a impede, afirmando que ela poderia ter derrotado o monstro se não tivesse se metido. Após uma briga de gatas, as duas decidem resolver isso com um duelo. E mesmo quando Ninha lembra a Franlow que duelar dentro do calabouço pode fazê-las serem banidas para sempre, Franlow insiste em resolver essa disputa de uma vez por todas. Uma vez feito um pacto oficial, a batalha começa e Saito deduz que não importa quão fortes sejam as garras de Wolverine de Franlow, elas não conseguirão perfurar a armadura de Raelza. No entanto, ele se engana completamente quando Franlow mira na área exposta da armadura dela,
Ryoza não é rápido o suficiente para desviar. Nesse momento, Hausa tira adagas de combate corpo a corpo de dentro de sua armadura e, uma a uma, remove suas peças, até que ela fique apenas com uma armadura leve. Lafa revela que Saito foi quem desenhou a armadura dela. Mas antes que Hausa possa mostrar sua nova velocidade, a armadura se desfaz e quase expõe suas partes, fazendo Saito corar. Felizmente, isso faz com que as duas desistam do duelo e dividam o tesouro. Algum tempo depois, enquanto Ninha chora e fala para Fremlow se valorizar mais, pois não aguenta mais vê-la se machucar, Fremlow começa a corar. Ninha a abraça enquanto chora em seus braços. Mas assim que Fremlow a abraça de volta, Saito aparece com a metade do tesouro e as pega no meio de uma cena romântica. Mais tarde, quando o grupo chega aos andares inferiores, Saito vê o robô aspirador novamente e corre atrás dele sem aviso. Hausa começa a ter ataques de pânico, preocupada que ele possa voltar para seu mundo se tiver a chance. Enquanto isso, Saito descobre um ferro velho cheio de máquinas da Terra. Grimusa lança uma luz brilhante sobre ele, enquanto Kisurugi se prepara para atacá-lo por trás. No entanto, Haizurugi chega a tempo e salva seu namorado, mas fica paralisada pela sombra de Kisurugi. Enquanto ela luta para se mover, Kisurugi avança com suas espadas e uma flecha acerta seu ombro, vinda de um anão furioso. Kisurugi se sente insultado por um ninguém reduzir seus pontos de aura, então avança com sua espada, só para o anão o grelhar com magia de fogo. Mesmo assim, ele e Priemusa conseguiram escapar, deixando Saito e Hausa para agradecer ao anão. Justo então, Morlock finalmente aparece no campo de batalha, só para o anão se curvar diante dele e revelar que o procurava há 20 anos. Ele chama Morlock de mestre e diz que antes de Morlock se tornar um mendigo, ele foi o maior mago do leste que o acolheu como aluno. No entanto, há 20 anos, Morlock partiu em uma jornada para descobrir magia proibida e nunca mais voltou. Morlock diz que não tem ideia de quem seja o anão, então o homem se apresenta como Gabangle, seu ex-aluno favorito. Mas Morlock insiste que não tem interesse em ensinar homens. Gabungle cora e lembra Morlock de como ele costumava ser um conquistador antes de se tornar essa bagunça. Mas Lafa não acredita que alguma mulher daria uma única olhada em seu rosto feio. Justo então, Gabungal revela que o verdadeiro nome de Morlock é na verdade o grande feiticeiro de Bergheim. Mas justo então, um kunai o atinge no pescoço enquanto Yalsa faz a guarda e Lafa tenta salvar Gabungal. O vilão é revelado como Kisurugi novamente, que voltou com sua gangue de demônios inúteis. Enquanto esse trio feio coleta a aura, Kisurugi lembra que antes de acabar neste calabouço, ele estava procurando a bruxa pela qual estava apaixonado. Ele eventualmente a encontrou no porão de uma casa velha e em ruínas. Mas antes que pudesse falar com ela, Priyama se apareceu e disse que a bruxa morreria de velhice em poucas horas. Kisurugi não consegue acreditar, pois a conheceu há algumas semanas, quando ela estava no auge da vida. Mas Priyama se revelou que há muito tempo ela foi amaldiçoada por um demônio, o que a fez parar de envelhecer. No entanto, após se apaixonar por ele, sua maldição foi quebrada e ela voltou à sua idade original. Enquanto Kisurugi tem um colapso mental com essa revelação, Prima se revela que a única maneira de salvar a bruxa é encontrar um mago que pode controlar o tempo. De volta ao presente, enquanto Hausa encurrala Kisurugi com a ajuda de Lafa, que está lançando magia de luz para bloquear a sombra do ninja, aí o Jebungal enfrenta um dos demônios poderosos, enquanto Morlock ainda está atordoado com o choque de sua história anterior. Justo então, o demônio de cabeça de lagarto lança um poderoso feitiço brilhante no grupo, que Jebungal bloqueia com seus escudos. Ele explica a Morlock que seu feitiço de explosão de fogo não funcionará contra esses demônios, e Saito se vê no meio de outra crise existencial, se perguntando por que é tão inútil. Justo então, Morlock diz que usará um feitiço ainda mais forte, e enquanto começa a invocação, Saito o ajuda com suas falas. O feitiço atinge os demônios com um raio, mas assim que Saito começa sua celebração, o demônio negro o agarra pela cabeça e o esmaga como se fosse nada, fazendo sangue jorrar de seu corpo sem cabeça. Enquanto todos entram em pânico, seu corpo se transforma em pétalas de rosa, revelando que ele realmente usou uma magia de substituição. Acontece que o conjurador era na verdade Guiver, que não poderia deixar seu futuro marido morrer. Ver Lilisa deixa o demônio furioso, então ele se prepara para socá-la, só para Franliu chutar um pouco de senso em seu cérebro vazio. Justo então, o demônio lagarto sopra seu hálito brilhante em Hausa novamente, mas a barreira de Mampui bloqueia. Enquanto os demônios ficam emocionados, Saito se levanta e pede para todos pararem a luta. Mas Frandel diz que precisam deter Kishirogi antes que ele mate mais um aventureiro. Enquanto Kisurugi começa a se arrepender da vida que levou como assassino, Priyama entra em seu arco vilanesco e lança um feitiço de magia negra.
pedindo a Kisurugi para arrancar suas asas e ativá-lo. Isso faz todos entrarem em pânico, se perguntando se ela está blefando, ou se seu corpinho tem poder suficiente para lançar um feitiço de magia negra. Gabungal diz que ela é uma fada de asas escuras, então é bem possível. Enquanto isso, Priyama se implora a Kisurugi para fazer o que ela pede se ele quiser salvar sua amada e sua melhor amiga. Enquanto ele luta para arrancar suas asas, Prima se lembra de sua trágica história e de como sempre teve aventureiros feios a seguindo. Isso a irritava tanto que ela começou a encher a cara de qualquer coisa que encontrava, esperando engordar tanto que os homens humanos perdessem o interesse nela. No entanto, ela não fazia ideia de que degenerados nunca se importam com peso. Eventualmente, ela foi capturada. Foi quando a bruxa interveio e a salvou de ser sequestrada, expulsando os aventureiros. Isso marcou o início de sua nova amizade, e Priyama se mudou para a casa da bruxa, que se apresentou como Ravela e alimentou com todo tipo de refeições deliciosas. No entanto, Priyama sempre se perguntava se Ravela se sentia sozinha vivendo em uma casa tão distante. Ela revelou que estava esperando se apaixonar por alguém para que a maldição sobre ela se quebrasse e ela pudesse morrer feliz após viver mais de 400 anos. Priyamasi sabia que não importava quantas mentiras Ravala contasse a si mesma, no fundo, ela era apenas uma garota que queria ser amada e se sentir feliz. De volta ao presente, Priyamasi continua a implorar a Kisurugi para quebrar suas asas. Mas quando ele se recusa, ela usa telecinese em 2 kunais para arrancar suas próprias asas, iniciando seu feitiço de magia poderosa. Enquanto faz isso, ela reitera seu imenso ódio pelos aventureiros, que a incomodaram e a trataram como uma praga todos esses anos. À medida que o poder de seu amor por Ravela desbloqueia seus olhos compartilhados, Primo se entrega ao malvado Senhor das Trevas, fazendo surgir um pilar monstruoso do chão. Esse pilar brota vários olhos estranhos, e um deles dispara um laser em Franliu, cortando uma de suas orelhas e deixando todos em choque. Nesse momento, Ninia pega sua orelha antes que caia e usa um feitiço para reanexá-la instantaneamente. Mas como Franliu diz, ela não deveria ter ido tão longe por causa de uma mera orelha. O pilar dispara contra eles novamente, mas Rialsa bloqueia antes que se tornem carne assada. Ela percebe que o ninja e seu grupo se sacrificaram para invocar esse espírito das trevas, e agora ele está causando um caos insano para eles lidarem. Nesse momento, Morlock usa sua técnica dos 7 deuses do trovão com a ajuda de Ciento, mas tudo o que consegue é causar uma leve tontura no pilar enquanto seus olhos estranhos balançam por alguns segundos. O efeito, no entanto, só piora e ele começa a disparar raios em todas as direções como se estivesse tendo um colapso total, enquanto todos têm dificuldade em lidar com seu poder insano. Vendo isso, Saito sugere usar a magia de parar o tempo como último recurso, o que imediatamente deixa Morlock se perguntando como ele sabe sobre isso. Saito explica que descobriu que o livro trancado com o cogumelo suspeito tinha um fundo falso com instruções sobre esse tipo de magia e solta, casualmente que Morlock pode ser a razão pela qual ele foi trazido a este mundo. Assim que ouve isso, memórias de seu passado vêm à tona e ele se lembra de como estava trabalhando arduamente em um projeto mágico. Ele até tinha uma filha que adorava e sonhava em dar a ela uma vida melhor, prometendo se tornar o maior mago de todos os tempos para que pudessem viver felizes em uma casa maior. Mas com sua obsessão pelo trabalho, ele acabou negligenciando-a. E uma noite, quando ela adoeceu gravemente, sua esposa implorou que ele ficasse. No entanto, o velho ignorou, dizendo que ela ficaria bem. Alguns dias depois, ele correu para casa ansioso para contar que agora era reconhecido como o mago mais poderoso. Mas quando chegou lá, encontrou apenas silêncio. Nesse momento, sua esposa lhe disse, cheia de raiva e tristeza, que sua filha havia falecido por causa da doença. Estupefato e de coração partido, Morlock percebeu quanto havia sacrificado apenas para ser deixado pela pessoa que mais amava. Depois que sua esposa o deixou, ele ficou sozinho e, em um acesso de raiva, começou a destruir todos os seus livros de magia, até encontrar um estranho livro antigo que nunca tinha visto antes. Depois de folheá-lo, ele encontrou informações sobre um labirinto no Reino do Norte que guardava os segredos para voltar no tempo. Isso acendeu uma centelha de esperança em seu coração e ele se dirigiu ao local para trazer sua filha de volta. Ele vagou sem rumo tentando encontrar uma pista para aquele feitiço. Mas após alguns dias de esforços incansáveis, ele se deparou com uma estranha pilha de objetos, entre os quais havia um manuscrito antigo com o feitiço que procurava. Assim que o pegou, uma figura vestida com robes brancas apareceu diante dele. Então ele pediu ajuda para aprender a magia, explicando suas razões para querer. No entanto, a pessoa concordou se ele conseguisse derrotá-los em um duelo, e assim eles se envolveram em uma batalha intensa que os deixou exaustos. Vendo a determinação do mago, a pessoa concordou em ajudar. Mas em vez de ensinar a magia de manipulação do tempo, o sujeito sombrio lançou um feitiço que fez ele perder todas as suas memórias e arrependimentos. Com a mente em branco e sem passado para lamentar, o mago foi forçado a começar uma nova vida, sem saber das pessoas que amava ou da vida que destruiu em busca de poder. De volta ao presente, Morlock não tem resposta para a pergunta de Saito.
pois mal consegue lembrar de algo sobre sua teletransporte para este mundo. Mesmo assim, ele tenta colocar os fragmentos de memória que acabou de lembrar em ordem. Como Morlock só se lembra de uma parte do feitiço que congela o tempo por alguns segundos, Saito intervém para ajudá-lo usando a memória do feitiço que viu uma vez. Enquanto isso, Lafa pergunta quanto tempo o tempo congelado vai durar. Então Gabungal diz a ela que depende do conjurador e que o mago deve ser forte o suficiente para garantir 100 segundos para terminar a tarefa. Com isso, Morlock começa a invocação, indo pouco a pouco com o que consegue lembrar, e Cinto o ajuda com o que sabe. Enquanto isso, o anão envia uma mensagem telepática a todos os outros, informando sobre seu plano. Ele aconselha que façam o possível para manter os olhos do pilar abertos até que o mago termine seu feitiço, enquanto protegem de qualquer dano. Ao ouvir isso, a equipe imediatamente entra em ação, ativando suas habilidades e se espalhando para agir como iscas para fazer o pilar disparar seus feixes de luz neles. Enquanto isso, Hausa protege Givra e Ninha dos ataques e diz a eles para lançarem mais magia de suporte enquanto grita para o velho apressar seu canto medíocre. Enquanto Morlock continua seu feitiço, o pilar dispara um feixe contra ele, mas Lafa ergue uma barreira de proteção a tempo. Ela aguenta uma vez, mas a próxima explosão atinge com ainda mais pressão, quebrando-a e fazendo-a voar pela caverna. Sem outra escolha, Saito intervém com o escudo na mão para proteger o velho, que ainda não completou o único feitiço do qual suas vidas dependem. No entanto, com sua falta de poder, o perdedor não consegue suportar os ataques de alta pressão e acaba caindo para trás. Mampoi e o herói rapidamente se movem para cobri-lo, reforçando uma barreira a tempo de bloquear outro feixe enquanto Saito empurra Morlock para continuar. O ar ao redor fica denso com a tensão enquanto cada membro se concentra em se manter firme na batalha, enquanto o mago ainda enfrenta dificuldade em lembrar as palavras. Depois de alguns bons minutos, Morlock finalmente decide ser útil, estalando seus ossos fracos e lançando um poderoso feitiço que pro tempo e traz tudo a um halt. Enquanto isso, o feio guardião de pedra está ocupado fazendo uma cena, disparando feixes de laser que derretem a pele ao seu redor, e só se cala quando o feitiço de Morlock faz efeito. Assim que o caos chega a uma pausa temporária, Morlock solta um suspiro de alívio, esquecendo o motivo pelo qual lançou o feitiço em primeiro lugar. Ele olha para as pessoas ao seu redor, parecendo um tolo sem noção, e entra em pânico ao perceber que só tem 100 segundos até o tempo retomar. Enquanto implora Saito para descongelá-lo e guiá-lo, ele acidentalmente olha para sua mão, e encontra um tutorial passo a passo escrito sobre como derrotar o monstro. De acordo com as instruções, Morlock deve destruir os olhos salientes do monstro para derrotá-lo. Morlock começa a recitar uma invocação prestes a obliterar o monstro usando sua explosão flamejante. No entanto, justo quando está prestes a disparar seu canhão, ele tem um vislumbre do passado de Kisurugi, onde está beijando o amor de sua vida. No momento seguinte, ele está chorando copiosamente enquanto uma versão envelhecida de Ravala está deitada à sua frente. Priyama aconselha-o a visitar o labirinto para acessar a magia de manipulação do tempo que está em suas profundezas, o que poderia trazer Ravala de volta. De volta à realidade, Morlock se compadece da desespero de Kisurugi enquanto finalmente solta sua bomba mágica sobre o monstro e o relógio começa a contar novamente exatamente naquele momento. A gigante pedra se despedaça em milhões de pedaços enquanto a multidão observa e desvia das pedras que vêm em sua direção. Em uma reviravolta chocante, Morlock acaba perdendo uma mão devido à força do feitiço, mas só se preocupa com o bem-estar de Priyama, que está caída em suas mãos. Morlock revela que Priyama teve que sacrificar suas asas para invocar o Guardião de Pedra e implora a Lafa para curá-la. Enquanto isso, a curandeira está mais preocupada com o toco carnudo de Morlock jorrando sangue, enquanto Morlock revela que liberou intencionalmente uma explosão controlada de energia para proteger a equipe de Kei Surugi, absorvendo o poder restante em sua mão. Lafa pega as asas quebradas e se prepara para reanexá-las a Priyama, mas ela começa a protestar, dizendo que não quer a ajuda de uma fada que se associa a humanos. Lafa lembra Priyama que ela também anda com Kisurugi e ignora seu lamento ingrato enquanto começa a curá-la. Enquanto isso, Kisurugi está deitado no chão tendo uma crise de meia-idade enquanto pede para que seus amigos demônios sejam poupados. Ele revela que seu grupo não foi forçado a se juntar ao seu. Eles são simplesmente fãs obcecados que o seguem por vontade própria. Nesse momento, Gabungal pergunta se ele está procurando o Sorcerer do Tempo Kron nessas cavernas. Ele aponta para Morlock, revelando a Kisurugi que o homem que ele tem procurado desesperadamente esteve na sua frente o tempo todo. Kisurugi tem dificuldade em acreditar que o grande Sorcerer Kron é o mesmo velho de sempre, Morlock, que atualmente está ocupado tentando testar as sensações de sua mão recém-reanexada sentindo os seios de Ninha. Justo quando Kisurugi começa a se sentir esperançoso de que pode salvar sua amada Ravala, 3 espadas mágicas aparecem acima dele, ameaçando perfurar seu coração. Nesse momento, a versão Giga-Shed do Senhor Demônio ressuscitado chega à cena, anunciando que cuidará de Kisurugi enquanto crava as espadas voadoras em seu peito. No entanto, no último segundo, o demônio lagarto pula na frente,
absorvendo as espadas, provando sua lealdade a Kisurugi. O demônio musculoso ataca o Senhor Demoníaco, xingando-o e chamando de nomes imorais. O cavaleiro finalmente revela sua verdadeira forma, se transformando no Rei Demônio. O demônio musculoso o reconhece instantaneamente, chamando-o de tio, e os dois compartilham um doce momento de reencontro após centenas de anos. O demônio revela que o Rei Maduraka o derrotou, então ele tem servido a ele desde então, enquanto fica vermelho de pura vergonha. Enquanto isso, Saito percebe que o Senhor Demoníaco com certeza dará a Kisurugi uma sentença de morte por seus crimes, então ele tenta pensar em maneiras de salvá-lo de seu destino amaldiçoado. Embora Kisurugi tenha literalmente tentado acabar com sua vida, Saito se sente misericordioso após ouvir sua história triste de Morlock. Nesse momento, Kisurugi confronta Morlock sobre ser o infame mago do tempo, praticamente implorando para que ele salve Ravala. No entanto, Morlock diz que ele só pode parar o tempo, e o verdadeiro mago que tem controle total sobre espaço e tempo é um Guna de cabelo branco que foi de férias para outra dimensão. A depressão de Kisurugi retorna com força total. Sua única esperança de salvar Ravala se revela ser uma total ilusão. No entanto, o ministro que acompanha o Rei Demônio informa Kisurugi que o Rei Maduraka tem o conhecimento e o poder para potencialmente salvar sua amada. Mas o preço para lançar um feitiço tão poderoso é a vida de alguém próximo a Ravala, e Kisurugi oferece sua própria vida sem pensar duas vezes. O demônio lagarto e Priamasa começam a chorar, implorando para que ele não se sacrifique por uma velha, mas Kisurugi já tomou sua decisão. O ministro propõe que, se todos na caverna fecharem os olhos para o crime de Kisurugi, ele encaminhará seu pedido ao rei. A maioria das pessoas concorda que sacrificar sua vida por Ravala é um suficiente arrependimento por seus pecados. Saito também expressa sua opinião, relembrando seu beijo com Ryalsa, dizendo que Kisurugi deveria ter a chance de ser útil a alguém que ama. Uma vez tomada a decisão, os dois demônios são banidos de volta ao seu reino demoníaco, enquanto o ministro se prepara para levar Kisurugi ao rei Maduraka. No caminho, Kisurugi pergunta a Saito por que ele parece ser o líder do grupo, quando parece ser o maior novato entre eles. E Saito simplesmente dá de ombros, dizendo que é apenas um faz-tudo comum. Após o caos se acalmar, Lafa pergunta a Saito se ele encontrou o aspirador que estava tão desesperado para achar. Saito se lembra de seu amado aspirador, junto com outros objetos mundanos aleatórios de sua vida anterior. Ele percebe que o poderoso mago deve ter aberto muitos portais para seu mundo, já que todo o labirinto está cheio de objetos de sua vida passada. Nesse momento, eles ouvem uma agitação e encontram um novo grupo de aventureiros animados se aproximando, fazendo o grupo entrar em pânico sobre a possibilidade de ter que compartilhar seu tesouro. Saito rapidamente começa a trabalhar, vasculhando o lixo para encontrar a suposta peça única. Enquanto isso, Dibungle tenta desesperadamente fazer Morlock se lembrar de seu passado. Enquanto Morlock está distraído com um capacete brilhante em sua cabeça, ele o levanta para revelar um cachorrinho fofo chamado Pimo escondido embaixo. Por um segundo, Dibungle tem esperança de que ver Pimo irá despertar as memórias de Morlock. Mas o velho está apenas animado em brincar com o filhote, sem ter ideia de que o cara na sua frente costumava ser seu amigo séculos atrás. Algumas horas depois, Kisurugi arrasta o rei Maduraka para resgatar sua waifu, levando-o a um porão sujo onde Ravala está apodrecendo viva. Kisurugi compartilha sua história triste com o rei, revelando que uma decisão precipitada sua acelerou o envelhecimento de Ravala, transformando-a em uma velha. Em sua busca para reverter a maldição, Kisurugi tirou muitas vidas inocentes, mas agora se arrepende do seu derramamento de sangue insensato ao perceber que essas pessoas também têm outros que amam. O bondoso Maduraka fica totalmente irritado com essas confissões, chamando Kisurugi de idiota por ter essa revelação divina tão tarde. Ele saca sua espada gigante, que é apropriadamente chamada de Retornadora de Almas. Ele canaliza toda sua raiva e frustrações, cortando limpidamente a perna de Kisurugi enquanto ele grita de agonia. No entanto, esse sacrifício não parece ser suficiente, e o rei decide cortar um dos braços de Kisurugi em seguida e usa isso junto com uma asa extra de Priamasa, que ele tem por perto. Esses sacrifícios funcionam, pois Ravala acorda de seu sono interminável e sai de casa para finalmente pegar um pouco de sol. Do lado de fora, ela encontra Kisurugi esperando por ela, parecendo um viciado em crack que tem vendido seus membros por um trocado, mas Ravala não o reconhece. Ela se desculpa por estar desatenta, culpando seu sono profundo. Enquanto isso, Kisurugi se arrepende de ter cortado seus membros por essa garota que se recusa a reconhecê-lo enquanto se afasta desapontado. Mas Primúcio traz de volta a realidade, instando-o a falar com Ravala e explicar o que aconteceu. A fada está especialmente preocupada com sua própria falta de asas, já que o rei decidiu sacrificá-las também. Nesse momento, eles se viram e encontram Ravala sendo cercada por dois capangas tentando pegar um pedaço dela. Embora Kisurugi tivesse decidido deixá-la em paz, ele não poderia permitir que sua waifu fosse incomodada à luz do dia. Portanto, ele corre de volta para intervir, espancando os dois homens habilmente, apesar de suas deficiências.
No entanto, Kisurugi não os mata desta vez, pois jurou nunca mais tirar uma vida inocente. Os dois homens se revelam como o demônio lagarto e o demônio forte disfarçados, que bagunçaram de propósito com Ravella para inspirar Kisurugi a se aproximar dela. Quando Priyama se percebe que Kisurugi ainda precisa de motivação, ela finge estar morrendo de fome, pedindo para Ravella alimentá-los. Kisurugi concorda relutantemente, xingando Priyama-se por colocá-lo em uma situação tão constrangedora. De volta ao labirinto, Saito força seu grupo a levar um monte de lixo para fora das cavernas, jurando que essa mistura aleatória de coisas pode mudar o curso da história. No entanto, seus planos de revolucionar o mundo vão por água abaixo quando todo o lixo é confiscado pelos guardas do rei, que dizem que esses objetos desconhecidos não podem ser entregues a aventureiros aleatórios. Enquanto isso, os outros aventureiros que acompanham Saito se despedem. Ao voltarem para suas respectivas vilas, Saito sugere que eles vão à pousada próxima para jantar, mas Ryalso os interrompe, arruinando o clima ao perguntar se Morlock foi quem convocou Saito para este mundo. Mais tarde, na pousada, Morlock revela que se lembrou de ter tentado lançar um feitiço poderoso e que tinha um intenso desejo de encontrar alguém que ama. No entanto, ele não consegue se lembrar de quem era essa pessoa misteriosa. Morlock tinha certeza de que o feitiço poderoso abriu um portal que convocou Saito para este mundo, então se desculpa por arrastá-lo para essa confusão. No entanto, Saito se lembra de quase ter sido transformado em torta de carne ao ser atropelado pelo caminhão. Portanto, ele agradece a Morlock por salvar sua vida. Lafa pergunta a Morlock se ele pode enviar Saito de volta ao seu mundo original recitando o feitiço novamente, o que faz Raúsa perder a cabeça, já que ela parece totalmente contra perder seu marido. Ela esconde suas verdadeiras intenções, listando todas as razões lógicas pelas quais Saito deveria ficar, mencionando como eles pareciam palhaços de circo até ele uni-los e torná-los famosos, e fala sobre tudo o que conquistaram. Tudo graças à inteligência de Saito. Após sua explosão de raiva, ela corre para fora. Enquanto o resto de seus amigos tenta alcançá-la, ela chega a um penhasco onde confronta Saito e pergunta se ele realmente quer deixar este mundo. Saito confessa que era um garoto inútil em seu mundo, onde não tinha amigos e não era próximo de sua família. Enquanto isso, neste mundo, ele se sentiu útil e teve um senso de pertencimento. Nesse momento, um gigante demônio centípede emerge do chão, envolvendo-se em torno de Raul. Ela despeja todas as suas frustrações sobre o pobre verme, despedaçando-o e dizendo a Saito que precisa dele mais do que de qualquer um. Saito fica surpreso com essa declaração de amor ao oferecer para cuidar de suas feridas. Morlock finalmente alcança eles, revelando que mesmo que ele conseguisse enviar Saito de volta, ele retornaria exatamente no momento em que o caminhão estava prestes a atingi-lo, o que significaria a morte inevitável. Saito não se estressa muito com essa revelação, pois já decidiu não deixar este mundo incrível onde todos acham que ele é o maior gigachat que existe. Alguns dias depois, Saito, Ryuza e Lafa voltam após uma dura excursão no labirinto, desejando que Morlock estivesse lá para facilitar as coisas. Quando entram em seu quarto, no entanto, encontram-no completamente vazio e o gerente do hotel informa que ele faleceu tragicamente. No reino dos demônios, um cão-demônio solitário vaga ajudando guerreiros em suas caçadas. Ele procura monstros e os despedaça, fazendo seu trabalho há centenas de anos. No entanto, tudo muda quando ele encontra uma cadela branca que é totalmente ele com seu magnífico pelo. Voltando a Raelza, que está devastada ao saber da morte de Morlock. O gerente do hotel informa que um dia, quando foram levar comida para Morlock, o velho foi encontrado morto na cama e não podiam arcar com o custo de revivê-lo. O corpo de Morlock foi mantido em uma sala temporariamente, mas alguns animais selvagens o encontraram e se deliciaram. Então a equipe do hotel decidiu apenas enterrar os restos. Saitoi corre até o túmulo, pensando em maneiras de trazer o velho de volta à vida. Ryelza e Lafa já desistiram da ideia, pois reviver um mago lendário como Morlock exigiria muito ouro. No entanto, Saito os informa que em seu mundo, a morte significava um fim para sempre. Mas neste não é o caso. Então, eles devem fazer tudo ao seu alcance para trazer o velho de volta. As duas mulheres se sentem inspiradas por seu discurso, enquanto Lafa vai a uma loja comprar ingredientes para o feitiço de revivificação, enquanto Raul se prepara para tirá-lo de seu túmulo. Enquanto isso, de volta ao reino dos demônios, o cão vai até seu mestre para receber sua próxima missão, apenas para descobrir que há uma recompensa sobre a vilã de pelo branco. Em vez de caçá-la, o cão tenta ajudá-la a escapar do reino dos demônios. No entanto, no caminho, eles encontram um gigante demônio que os ataca usando seus tentáculos. Ambos os cães demônios fazem o possível para derrotar essa nova ameaça, mas o monstro consegue desferir um ataque fatal na cadela branca. Dominado pela dor, o cão demônio ataca o monstro usando seus próprios tentáculos para decapitá-lo. Com a esposa canina fora, ele perdeu a vontade de viver, mas isso muda ao encontrar um filhote perto do corpo da mãe. De volta ao reino mágico, o grupo retorna ao túmulo de Morlock após horas coletando suprimentos, apenas para encontrar um buraco escavado onde ele foi enterrado.
Raulza e Saito são atacados por explosões de fogo e descobrem que Morlock ressuscitou como um esqueleto demente que quer transformá-los em frango assado. Ryalza suspeita que o velho deve ter perdido suas memórias restantes, ficando completamente fora de si. Saito aconselha Ryalza a encantar sua espada com água benta, mas o esqueleto também a derruba. Após uma longa e cansativa batalha, o esqueleto é morto com um tiro na cabeça pelo verdadeiro Morlock, que aparece atrás dele. O grupo fica feliz por ter seu velho de volta, apenas para descobrir que ele também se tornou um esqueleto. Naquela noite, o grupo descobre que Morlock tem um contrato de ressurreição assinado, pelo qual ele sempre voltará à vida um dia depois de morrer. Morlock simplesmente não se lembra de ter lançado esse feitiço de nível Elite, pois tem um assunto muito mais preocupante em mãos. Por alguma razão estranha, ele continua piscando entre sua forma humana e de esqueleto, e Lafa suspeita que o feitiço de ressurreição deve estar com falhas porque uma parte do corpo de Morlock está faltando. Após uma inspeção cuidadosa, Morlock descobre com horror absoluto que sua banana foi cortada, provavelmente comida pelos cães que se fartaram de seu corpo antes. Os meninos passam os próximos minutos tendo uma discussão profunda sobre seus tamanhos, usando a pobre Lafa como referência. Risa fica vermelha ao saber sobre a situação privada dela, mas fica horrorizada quando a conversa muda para a pequena bolota do velho. Nesse momento, Gabongo entra na sala pela janela, revelando que ele estava ouvindo a situação de emergência deles. Ele saca uma enorme enciclopédia sobre todos os tipos de feitiços poderosos. Virando para a página sobre magia de ressurreição, segundo o livro, mesmo que o pedaço de carne tenha sido comido por alguém, sua energia mágica ainda estará presente na criatura que o consumiu. O grupo percebe que tudo o que precisam fazer é encontrar o cão que comeu membro de Morlock, e toda a glória será restaurada. Saito dá uma olhada no livro e percebe que foi escrito pelo próprio Morlock, que não se lembra disso. De volta ao reino demoníaco, o cão-demônio tem se mantido ocupado criando seu filhotinho, tentando ensinar a ele habilidades básicas de sobrevivência para que possa se cuidar. Ele leva seu filhote ao reino mágico para mantê-lo seguro dos demônios, mas percebe que tem um feitiço de ligação sobre ele, o que o torna consideravelmente mais fraco ao tentar fugir de seu mestre maligno. Acontece que o cão começou a ficar muito fraco longe de seu reino. Desesperado para recuperar sua energia, ele fareja o corpo morto de Morlock e decide morder uma área infeliz enquanto começa a pulsar e vibrar com energia mágica. Enquanto isso, o grupo está ocupado tentando desesperadamente procurar o cão com uma cicatriz em forma de cruz na cabeça, mas não estão tendo sucesso. Saito decide usar suas habilidades de faz-tudo, colocando cartazes de desaparecido do cão, dizendo que costumava ajudar a procurar gatos e cães perdidos em seu mundo. Algum tempo depois, eles encontram Ninia, que lhes conta sobre uma recente aparição de um cão-demônio feroz nos arredores da cidade. Enquanto isso, o grupo finalmente chega aos arredores mencionados, onde Morlock puxa Saitoi para o lado para perguntar sobre seus sentimentos por Raelsa. Ele conta a ele sobre a trágica história de Raelsa, revelando que seu pai morreu nas mãos de um demônio e sua mãe morreu tentando se vingar. Sem ninguém para cuidar dela, Raelsa acabou crescendo ao lado de um misterioso cão branco até ser descoberta por Morlock, que a adotou. Finalmente, Morlock revela que sente que está ficando mais fraco e sabe que não tem muito tempo, pedindo a Saito para cuidar de sua filha para sempre. O cão-demônio pode sentir Morlock se aproximando e sabe que ele quer seu membro privado de volta das profundezas de suas entranhas. O cão ficou completamente feroz com os poderes mágicos pulsando dentro dele enquanto decide despedaçar Morlock. Enquanto isso, Saito considera a oferta de Morlock de se casar com Raelsa, ainda incerto sobre os sentimentos dela por ele. Morlock o tranquiliza que a paixão de Raelsa por Saito é bem óbvia, e Saito acaba aceitando a oferta, o que traz lágrimas aos olhos do velho. No entanto, antes que ele tenha a chance de celebrar, Morlock é atacado pelo cão-demônio, que arranca um pedaço de carne do pescoço do velho. A certa distância, Ryalza está preocupada com seu pai adotivo e seu futuro marido, enquanto começa a se dirigir para eles acompanhada de Lafa. Enquanto isso, Gabungli vai na direção oposta em busca do cão. Quando Raulza finalmente chega ao seu destino, ela encontra Saito e Morlock caídos no chão, lentamente sangrando. Ela se surpreende ao ver o cão parado perto deles, pronto para atacar. Raulza ordena a Lafa que comece a curar Saito imediatamente, ignorando o velho que estava à beira da morte. Ela está tremendo de pura raiva. Como esse cachorro idiota feriu gravemente duas das pessoas mais próximas que conhece, e ela fará qualquer coisa para se vingar. Ela começa seu épico duelo com o cão, balançando sua espada gigante, tentando acertar um ponto vital. Ao mesmo tempo, o cão exibe seus dentes afiados para Ryalza. Tentando provar a carne da vilã, o cão revela seu hálito flamejante, derretendo a armadura de Ryalza junto com o resto de seu braço direito. No entanto, ela consegue cortar o pescoço do cão, fazendo cair ao chão. Justo quando ela vai desferir o golpe final, o filhote aparece para defender seu pai, latindo de forma fofa que derrete o coração de Raulza.
O cão-demônio pede que ela acabe com sua vida rapidamente, implorando para poupar seu filho. Raulza concorda, mas antes que possa terminar o serviço, um demônio maior sai do chão, agarrando o corpo do cão-demônio. Ele anuncia que é o irmão do demônio tentáculo que foi morto pelo cão antes, e quer vingar seu irmãozinho torturando o cão. Enquanto isso, Lafa tem se ocupado em curar Saito completamente, e até regenerar o braço queimado de Raulza. Saito prende o monstro feio com algumas cordas frágeis, esperando desacelerá-lo, enquanto diz a Raulza que ela precisa detê-lo ou nunca recuperarão Morlock. Lafa usa moedas de ouro mágicas para distrair o demônio, dando a Raulza tempo suficiente para se aproximar e cravar sua espada em suas entranhas. No entanto, em vez de morrer, o corpo do demônio se transforma em uma gosma escorregadia enquanto o Senhor Demônio emerge de dentro dele, dizendo que quer o cão, pois ele carrega imensos poderes mágicos em suas entranhas. Raulza percebe que terá uma luta difícil contra o Senhor Demônio, então ordena firmemente a Saito que fuja com Lafa, deixando o resto com ela. Saito se sente completamente inútil, se xingando por não conseguir ajudar sua futura esposa. Enquanto isso, o Senhor Demônio usa seus tentáculos afiados para prender Raulza, pensando nas deliciosas receitas que usará para cozinhá-la viva. Nesse momento, Saito volta carregando suas tenazes, que usa para cortar os tentáculos do demônio. Ele também joga um frasco de ácido em seu rosto, dando a Raulza tempo suficiente para enterrar sua espada bem em seu coração. Mas o Senhor Demônio não está disposto a morrer tão facilmente, pois lança um feitiço de nível Elite, aprisionando Saito em uma concha de gelo puro. Raulza faz o seu melhor para continuar a luta, mas cada golpe de sua espada se torna mais pesado à medida que ela fica cada vez mais cansada, ferida e fraca. Enquanto isso, Saito arrasta o corpo de Morlock bem ao lado do cão, esperando que estar perto do cão permita que Morlock recupere seus poderes por osmose ou algo assim. A ideia idiota realmente funciona, pois Morlock começa a se comunicar com o cão em um reino dos sonhos. O cão permite que ele recupere sua essência de seu corpo morto, mas em troca, pede que Morlock cuide de seu filhote. De volta ao campo de batalha, Raulza está completamente ensopada de seu próprio sangue, incapaz de continuar lutando. Em vez de descer chorando por ajuda, ela solta sua espada e aceita corajosamente seu destino, fechando os olhos e esperando que o Senhor Demônio acabe. No entanto, nesse momento, ela sente uma rajada de ar cortante passar por sua cabeça, cortando o rosto do demônio ao meio e quebrando o gelo em que Saito está preso. Saito reconhece instantaneamente o feitiço, lembrando-se de ter lido sobre isso na enciclopédia. Eles se viram para encontrar o velho de pé, completamente restaurado. Ele começa a lançar seu feitiço supremo, convocando uma série de espadas flamejantes diretamente do céu, enviando-as em direção ao Senhor Demônio. Enquanto isso, o monstro tenta revidar usando seus poderes de gelo. Mas como um total novato diante da mágica antiga de Morlock, o demônio é explodido em pedaços, sendo banido para sempre de volta ao seu reino das sombras. O grupo se alegra ao encontrar seu velho vivo e saudável, confuso com as orelhas de cachorro que brotam de sua cabeça, mas ainda aliviado por ter o grupo de volta. No Reino dos Demônios, conhecemos a trágica história do demônio que está sendo cozido vivo por Morlock. Dois irmãos gêmeos estão tendo duelo de suas vidas, balançando suas espadas e tentando desferir um golpe fatal um no outro. Enquanto isso, sua mãe observa do seu trono, torcendo pela morte de seu próprio filho. Na verdade, essa família psicodemoníaca segue uma tradição doentia, onde todos lutam até a morte e quem vence é absorvido pelo governante para obter poder máximo. Um dos gêmeos finalmente consegue cortar a garganta do outro, que cai no chão, sangrando. A mamãe se levanta de seu trono, parabenizando seu filho por passar no teste, e então anuncia que agora irá sacrificá-lo para se tornar mais forte. Todos os problemas de mamãe vêm à tona enquanto a mãe se prepara para atacá-lo e ele a fere na cabeça ao mesmo tempo. No final, toda a família está no chão, sangrando, mas os gêmeos elaboram um plano genial. Eles decidem combinar suas forças vitais para se tornarem uma entidade, um demônio distorcido com um corpo horripilante e duas bocas, e reivindicar o trono legítimo com o corpo sem vida de sua mãe horrenda aos seus pés. Enquanto isso, Gabungal se encontra no meio de um apocalipse zumbi, tentando o seu melhor para usar seus feitiços de fogo de nível novato para afastar as hordas que se aproximam. Ele convoca um redemoinho flamejante para explodir os zumbis ao seu redor, mas não importa o quanto ele tente, eles continuam voltando em números ainda maiores. Eventualmente, Franliu e Ninia vêm em seu socorro, exorcizando os mortos-vivos como verdadeiros vilões de volta para Morlock, que informa a equipe sobre o sacrifício do cão-demônio. Aparentemente, o cão não apenas devolveu os poderes roubados de Morlock, mas até mesmo sua própria força vital em troca da segurança do filhote. Morlock deseja devolver a força vital do cão ao seu corpo para que ele possa ser trazido de volta à vida, pois sente sua dor e desespero como pai. Nesse momento, um enorme pedaço de gelo atravessa o peito de Morlock e a equipe se vira para encontrar o demônio gêmeo de pé, movendo-se ominosamente em direção a eles. Ele está cheio de raiva por ter sido humilhado por Morlock e está determinado a acabar com ele de uma vez por todas.
Enquanto isso, a combinação do próprio poder de Morlock e a força vital do cão-demônio ganha vida dentro dele, proporcionando-lhe uma transformação completa. Morlock ganha cabelos lindos e exuberantes, faz um tratamento de botox e suas rugas desaparecem, rejuvenescendo centenas de anos. Ele lança um feitiço que traz à vida um golem, o mesmo que encantou com a bolsa de ferramentas do Saito. O golem avança em direção ao demônio, mas é despedaçado por um soco forte quando o demônio se aproxima de Morlock. Enquanto isso, o velho usa o braço do golem, controlando-o como se fosse seu, e acerta um soco forte no demônio. O demônio gêmeo revela sua verdadeira forma, surgindo com um braço extra-armado com uma lâmina afiada. No entanto, quando esse demônio musculoso salta em direção a Morlock, ele canaliza seu interior e o aprisiona com os fragmentos do golem. Em seguida, Morlock envolve seus amigos com uma barreira protetora e começa a entoar uma complicada invocação, que o demônio reconhece instantaneamente e começa a implorar por misericórdia. Morlock abre um portal que conecta a Terra aos céus e chama um meteoro do espaço para colidir diretamente com o demônio. Ele mantém o raio de explosão contido ao redor do demônio, para garantir que ele seja bem torrado. No entanto, o demônio sobrevive a um evento de extinção, saltando das cinzas e mirando suas garras diretamente em Morlock. Parece que a transformação Giga Shed de Morlock está desaparecendo enquanto ele volta à sua forma de velho e começa a esquecer seus feitiços. Saito entra em cena, usando a espada de Rayalsa para cortar o braço estendido do demônio. Ele também ajuda Morlock a lembrar de suas invocações de fogo, finalmente ajudando-o a queimar os restos do demônio gêmeo. A equipe fica impressionada com a repentina demonstração de coragem de Saito, e Rayalsa fica um pouco empolgada demais, começando a tirar sua armadura enquanto corre em alta velocidade em direção a Saito. Dominada pelas emoções, ela se inclina para beijá-lo, e seus lábios estão prestes a se encontrar quando a cabeça decapitada do demônio gêmeo salta em direção a eles, interrompendo seu desenvolvimento. Nesse momento, o adorável filhote entra em cena, impedindo a cabeça voadora de atacar Saito. Finalmente, todo o suco é espremido do corpo do demônio, e ele desaparece. Logo, Ninya, Franlow e Dibungo chegam ao local, ajudando a limpar a bagunça e exorcizando os zumbis nas proximidades. Uma vez que o caos se acalma, Morlock se aproxima cuidadosamente do filhote, oferecendo sua mão para ser mordida. O filhote está bravo em nome de seu pai, mas quando Morlock o envolve em um abraço apertado, o filhote sente a essência de seu pai nele, o que o faz se acalmar. Morlock revela seu plano de devolver a essência vital do cão-demônio, esperando que isso o traga de volta à vida e quebre a maldição sobre ele, permitindo que ele continue vivendo neste reino com seu filhote. No entanto, Morlock está incerto sobre o que acontecerá com ele quando a essência deixar seu corpo. Ele está preparado para o pior cenário, lembrando Saito da promessa que fez de cuidar de Halsa em sua ausência. Nesse momento, Morlock inicia seu feitiço de transferência, encontrando momentaneamente o cão-demônio no reino entre a vida e a morte. O cão-demônio já esqueceu de seu filho órfão, enquanto faz planos com sua esposa para um felizes para sempre. Mas Morlock o lembra de suas responsabilidades na Terra. E no momento seguinte, o cão abre os olhos, encontrando seu filhote esperando por ele com expectativa. Enquanto isso, Morlock é encontrado deitado no chão, parecendo totalmente sem vida. Raelza carrega seu pai de volta para a cidade, mas o cão a chama, dizendo que nunca esquecerá a bondade de Morlock e que ela pode chamá-lo sempre que precisar da ajuda do cão. No entanto, Raelza está muito de coração partido para conversar com o cão literal, então ela continua se afastando. Alguns dias depois, Saito acorda de um sono profundo e encontra Raelza sentada ao seu lado, percebendo que ela deve ter estado ao seu lado todo esse tempo. Ela fica aliviada ao vê-lo finalmente acordado, pois estava prestes a tentar acordá-lo no estilo da Bela Adormecida. Saito se lembra de sua vida em seu antigo mundo, e de como se sentia inútil vivendo sua vida chata e depressiva. Ele não era útil para ninguém e não contribuía de maneira significativa para a sociedade. Enquanto que nesta realidade alternativa, Saito tem pessoas que não só o amam, mas também dependem dele para seguir em frente na vida. Ele então olha para o chapéu de Morlock jogado e assume o pior, preparando-se para a inevitável notícia de sua morte. No entanto, Raios o arrasta para baixo, onde Morlock está de pé, parecendo tão vivo quanto um avô de 90 anos pode parecer. Aparentemente, a magia de ressurreição do velho ativou assim que ele recebeu o ferimento fatal, e ele se recuperou completamente em poucos dias. Raelza leva Saito ao topo do labirinto, onde eles têm uma vista cênica do vale abaixo. O lugar está agora repleto de soldados, se preparando para os novos monstros que surgirão das profundezas por causa da enorme cratera deixada pelo meteoro de Morlock. Saito se pergunta como acabou em roupas novas, esperando secretamente que seu vilão favorito as tenha trocado enquanto ele dormia. Mas Rayalsa esclarece que foi Dibungle quem trocou suas roupas, mas ela recebeu atualizações ao vivo sobre o tamanho e a forma de cada canto de seu corpo. Saito imediatamente muda de assunto, perguntando sobre sua infância e sua experiência crescendo com um cão. Para isso,
Ryalsa canaliza seu interior, dizendo que não é como as outras garotas, pois crescer com um cão a tornou forte e selvagem. As garotas pick-me são exatamente o tipo dele, então ele finalmente confessa seus sentimentos. Mais uma vez, quando estão prestes a se entender, de Bungalow interrompe, informando que Morlock está em apuros por usar a roupa íntima de um estranho e perder as chaves de uma porta trancada. Depois que a confusão se acalma, Morlock tem uma revelação estranha. Ele percebe que durante a batalha com o demônio gêmeo, quando ficou temporariamente mais jovem, sua banana desapareceu, permitindo que seus impulsos femininos tomassem conta. Mesmo no calor da batalha, ele não consegue deixar de notar como Saito é fofo, se perguntando se poderiam ter ficado juntos em outra realidade. Enquanto isso, Saito usa suas habilidades de faz-tudo para criar uma arma para sua amada. Ele segue as instruções de Lafa e lhe dá um prendedor de cabelo prateado, o que deixa Hausa bem feliz. Aquela tarde, o grupo encontra um monstro estranho, um cão-lobo com a cabeça de Morlock em cima. Morlock teme que Raelsa fique nervosa demais para atacar um monstro que se parece com seu pai, mas ele subestima muito ela, que ataca e destrói o monstro num piscar de olhos. Quando chega a noite, Raelsa leva Morlock para um tratamento de acupuntura, deixando Sigotu e Lafa em casa. Saito encontra uma pequena lata de metal do tamanho perfeito para Lafa tomar banho. Mais tarde, ela aproveita seu jacuzzi quente. Mas na manhã seguinte, Saito acorda e descobre que Lafa cresceu e agora tem tamanho humano. Eles decidem aproveitar a situação e esperar o feitiço estranho passar enquanto exploram o mercado próximo. Saito lhe dá um vestido, agradecendo por usar suas preciosas moedas de ouro para protegê-los nas lutas anteriores. Mais tarde naquele dia, Lafa encontra um Gunner musculoso que começa a insultá-la por ter estragado sua nova armadura de couro. Saito intervém imediatamente, sendo o cavalheiro que é, e ensina uma lição ao cara forte batendo nele. Ver Saito finalmente mostrar traços de masculinidade faz Lafa se apaixonar por ele, mas ela guarda seus sentimentos para si. Mais tarde naquela noite, o feitiço finalmente se desfaz e ela volta ao seu tamanho de fada. Quando Raelsa finalmente retorna, Saito atualiza sobre a estranha transformação de Lafayette e todos examinam a lata mágica de metal. Gabungle chega na cena convenientemente, parecendo um nerd total, carregando a enorme enciclopédia. Ele informa ao grupo que a lata tem a capacidade de aumentar temporariamente o tamanho do que for colocado dentro. Nesse momento, Morlock irrompe na sala sem roupas, revelando que perdeu uma aposta e teve que abrir mão de todos os seus bens. Como todos na sala ficam traumatizados ao ver o velho nu, ele pega a lata de metal e a usa para cobrir suas partes íntimas. A mágica faz efeito imediatamente, dando a toda a cidade uma visão do homem pequeno de Morlock, que não é tão pequeno assim. Na manhã seguinte, Saito está vagando pela cidade, preocupado com seu saldo bancário em declínio, quando encontra uma mulher com um sapato rasgado. Ele conserta o sapato dela e logo toda a cidade se reúne ao seu redor, pois todos querem contratar Saito para seus trabalhos aleatórios. Mais tarde naquela noite, o grupo se reúne em uma pousada para o jantar, onde Saito compartilha as histórias de suas aventuras diurnas com os amigos. Ele está se sentindo muito mais à vontade neste mundo agora e até planeja se tornar um faz-tudo aqui. O jantar deles é interrompido por Nainya e Franlow, que se aproximam de Saito para consertar suas armas. Logo, a fama de sua habilidade se espalha por toda a região e a pousada está cheia de clientes. O próprio rei é um deles, precisando dos serviços de Saito. Da mesma forma, aventureiros de outros reinos também ficam preocupados com as habilidades de Saito e desejam se tornar seus aprendizes. Ryalsa assume a responsabilidade de garantir que todos estejam na fila corretamente, enquanto Lafa se torna a caixa designada. Nesse momento, Saito sente que seu propósito na vida finalmente foi cumprido, pois nunca se sentiu tão importante. Será que Saito algum dia se tornará um aventureiro de alto nível apenas com suas habilidades de destrancar? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se você gostou e inscreva-se para mais resumos incríveis.